Bom, vamos lá, pessoal. Vamos retomar aí nosso jogo. O que nós temos? Até então, eu trabalhei com vocês na semana passada, tem a ideia de compras aqui. Eu vou passar hoje aqui compras e gestão de máquinas, gestão de pessoal, orçamento, planos de produção e o checklist de decisões. Passado por aqui, a gente já tem condições daí, com as planilhas que vocês montaram, vocês já vão ter condições de fazer aí os primeiros lançamentos. Lembrando sempre que até a gente fazer a primeira rodada, vocês podem fazer os lançamentos que quiserem à vontade. Depois que rodou, hoje vocês vão ver aí que tem algumas informações do que vocês decidirem nessa tomada de decisão agora, ela vai valer para o jogo todo. Então, eu digo para vocês o seguinte, essas próximas semanas, como eu mandei aí, nós vamos começar lá pelo dia 9 de setembro o jogo, as rodadas do jogo, até lá é interessante que vocês façam vários testes, lancem, se interem bem do funcionamento das planilhas e do jogo. Vocês vão ver que hoje tem alguns lançamentos aí, ele é um pouco mais trabalhoso que o outro, porque tem muita ação que é repetitiva em função das decisões que vocês tomam. Vocês vão poder observar isso hoje. Mas ele só é trabalhoso. O importante agora é pensar no jogo, e eu volto a afirmar, não pensar sempre na rodada seguinte, pensar no jogo como um todo. Então, quando vocês montaram a aquela planilhinha de demanda, aquela análise de demanda, vocês têm uma projeção, ou melhor, quando vocês fizeram as planilhas das quatro possibilidades, mais uma média, seria uma quinta, vocês têm 5 possibilidades de análise de comportamento de mercado e de projeção que vai ajudá-los a tomar a decisão de que estratégia vocês vão adotar. E isso já deve ser pensado desde agora. E dentro dessa estratégia, vocês têm que pensar o seguinte, vocês atuam não como marqueteiros, né? Não vão pensar agora como no jogo anterior em termos de marketing, de vendas, mas vão pensar em termos de produção, de um gerente de produção. É essa a visão que vocês têm. E nesse sentido, existem algumas limitações. Então, quando a gente chega aqui no passo 7, que é o orçamento, vocês precisam de aprovação da diretoria para orçamentos que vão acima daquilo que vocês pretendem gastar ou investir na empresa de acordo com a estratégia de vocês. E é importante estar atento a isso, porque o orçamento, se ele for bem trabalhado, o que for previsto com o realizado, ele ajuda na performance de vocês, tá? Então, é bom sempre analisar isso. Mas vamos lá, vamos entrar aqui. Então, nós vimos aí até as compras, a gente já deu uma olhada. Agora vamos ver compras e gestão de máquinas. Dentro do passo 5, que é compras e gestão de máquinas, toda empresa, vocês vão verificar, ela inicia o jogo sem nenhum equipamento. Vocês vão precisar comprar esses equipamentos, tá? De forma que deverá adquiri-los para viabilizar o corte, a costura e a embalagem dos moletons. E as máquinas necessárias são máquinas de corte de tecidos, máquina de corte de ribana, máquina de corte de costura overlock, máquina de costura reta e máquina seladora de embalagens. Essas são as máquinas necessárias para vocês produzir os seus moletons. No entanto, cada máquina dessa tem um percentual de produtividade ao longo de 1 hora de trabalho, conforme o jogo apresenta aqui. Então, é importante que a gente saiba fazer a equivalência de quantas máquinas você precisa. Onde que a gente vê isso? A partir dessa informação que vem aqui, ó. É recomendável que a aquisição das máquinas seja feita somente com a matéria-prima e os funcionários disponíveis, para evitar que o equipamento fique ocioso. Esse é um ponto que o jogo trabalha agora. Se você projetar mal a utilização ou a compra de suas máquinas, elas vão ficar ociosas e isso, máquina ociosa, é custo para a empresa sem produtividade.
Mesma coisa se você contratar mais funcionários do que precisa, ele vai ficar ocioso e não vai ter produtividade. Também aumenta seu custo sem dar resultado. Então, a aquisição das máquinas irá comprometer diretamente o orçamento da produção, mas irá gerar financiamento de aquisição a ser pago em 24 parcelas que serão descontados no orçamento de cada rodada. Então, esse valor da quantidade de máquinas que vocês comprarem, vocês vão conseguir saber quanto vai ser daí que vocês vão ter de débito todo mês lá pelo financiamento. Então, pelo número de máquinas que vocês compraram, soma o total, divide por 24 é o valor da parcela que vai entrar mês a mês na sua despesa, tá? Já de financiamento. Esses já são valores fixos. Toda máquina adquirida pela equipe, no papel do gerente de fábrica, que é o de vocês, poderá ser desenvolvida na rodada que for adquirida. Caso a máquina permaneça na empresa até o final do processamento da rodada, não poderá ser vendida ou devolvida. Então, pensem bem, vão, como eu falei, vão trabalhando, vão brincando aí com as planilhas, lançando, mas verifiquem bem a quantidade de máquinas e vocês vão ter que lançar uma a uma as compras do que vocês vão fazer, tá? Pois o gerente de fábrica não tem autoridade de tomar essa decisão, de forma que a equipe deverá planejar muito bem a aquisição de equipamentos, a fim de evitar equipamentos ociosos. Todos os equipamentos adquiridos necessitam de manutenção periódica. Esse é outro fator. Então, vocês vão ter lá, nas máquinas, manutenção para fazer e realizar mês a mês, tá? Se não fizer, você pode ter uma máquina parada e isso pode reduzir o nível de produtividade e até parar a sua linha de montagem. Então, ó, os fabricantes de equipamentos recomendam que a empresa invista mensalmente a cada rodada pelo menos 2% do valor do equipamento em manutenção. A falta de investimento em manutenção ao longo das rodadas poderá deteriorar os equipamentos a ponto de danificá-los irreversivelmente. O que quer dizer? De repente você tem uma máquina de corte lá e vamos pegar esse primeiro aqui, ó, máquina de corte de tecidos. Ela tem uma capacidade de 40 unidades por hora. Se de repente você não fizer a manutenção e essa máquina quebrar, você para a tua produção, porque sem ela a coisa não vai para frente. Você deixa de produzir naquela rodada e vai ter que comprar outra máquina, outro investimento. Então, tomem cuidado com isso. Bom, em estado perfeito de conservação e com funcionários qualificados no nível 3, então vejam, aqui ele já fala da qualificação dos funcionários, nível 1, nível 2, nível 3. Vocês vão ver que entre o nível 1 e o nível 3 tem quase 20% de produtividade. Então, tem que analisar isso. E o funcionário também, se de repente ele não estiver satisfeito, como no jogo anterior, ele pode pedir demissão e ir para outra empresa, de acordo com o salário que ele ganha e se ele é treinado ou não. Tá? Isso aqui vocês vão utilizar, essa tabelinha aqui, ó, com as informações de cada uma das máquinas. Máquina de corte de tecidos, capacidade de 40 unidades por hora. Máquina de corte de ribana, 120 unidades por hora. Máquina de corte overlock, 6 unidades por hora. Máquina de costura reta, 10 unidades por hora. Máquina seladora de embalagens, 30 unidades por hora. Então, aqui, a primeira coisa que vocês vão precisar saber é que vocês precisam de um conjunto de máquinas, de todas essas máquinas aqui, esses 5 tipos de máquinas, vocês precisam de um conjunto completo para poder fazer a produção. Mas como que eu faço isso? Vocês precisam montar uma planilha a partir desses números aqui, ó. 40, 120, 6, 10 e 30 unidades. Como que eu faço? Uma regrinha de 3 a partir do primeiro aqui, ó, que é o que tem maior capacidade. Então, a máquina de corte de ribana, ela tem a capacidade de produzir 120 unidades em 1 hora. Se eu preciso de uma máquina para produzir 120 unidades, quantas máquinas eu preciso para produzir 40? Se eu preciso de 120 para uma, tenho 120 para uma, quantas eu vou precisar de 6 aqui? Se faz 6 unidades por hora. A mesma coisa aqui. Eu faço 120 com uma, quantas máquinas eu vou precisar para 10 unidades? Então, uma regrinha de 3,
vocês vão poder chegar exatamente na quantidade de máquinas que precisam. É esse cálculo que eu fiz aqui, ó. Então, já vou tirar para não dar... Vou deixar vocês pensar e fazer. Já está montadinha aquela que eu fiz, mas fica aqui para vocês darem uma olhada, então, e pensar, tá? Isso aqui já é uma primeira decisão da quantidade de máquinas que vocês vão precisar comprar. Nota, as capacidades são mostradas em unidades por hora. Cada unidade compreende conjuntos de componentes para o moletom acabado. Daí também vocês podem fazer, a partir disso aqui, a capacidade de produção mensal da sua empresa. Você sabendo aqui a capacidade por hora, você pode, ó, cada rodada compreende 22 dias úteis. Se vocês forem trabalhar com apenas um turno, o cálculo será a capacidade hora, vezes 8 horas por dia, vezes 22 dias. E você saberá a capacidade que você tem de máquinas em 30 dias. Tá? Em 30 dias não, em uma rodada, né? Nosso mês aí são 22 dias. Então, você vai saber quanto você consegue produzir por máquina em determinado período ou por conjunto de máquinas daí. Então, você vai ter aqui a noção da tua capacidade de produção. E essa informação é importante você trabalhar para poder tomar a decisão de quantas máquinas você vai comprar de acordo com o que você quer produzir, a estratégia que você adotou. Se a tua estratégia é mais agressiva, eu preciso de mais máquinas, ou eu preciso de mais funcionários e trabalhar em 2 turnos, porque aqui eu estou falando, ó, trabalhar com um turno, mas vocês podem trabalhar 3 turnos. Então, você pode ter um conjunto de máquinas e 3 equipes trabalhando com essas máquinas. Aí caberá a vocês fazer a análise. O que é melhor? Eu comprar 2, 3 conjuntos de máquinas e trabalhar um turno ou 2 turnos, ou ter um conjunto de máquinas e trabalhar 3 turnos? Aí a análise é de vocês, a estratégia é de vocês. Além do estado de conservação dos equipamentos, o nível de qualificação dos operadores de máquinas também pode afetar no processo de produção, mantendo ou reduzindo sua capacidade. Então, para dimensionar a qualidade dos funcionários, é necessário a equipe considerar a quantidade de produção pretendida de acordo com a capacidade das máquinas, que foi o que eu acabei de falar, permitindo identificar quantas máquinas e quantos turnos serão necessários. Tá? Então, façam essa análise aqui, porque ela vai ser fundamental já para vocês definirem os primeiros passos. Na tabela seguinte... Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Eu posso comprar máquina depois ou só posso comprar máquina na primeira rodada? Nós vamos chegar lá. Essa informação... Veja aqui já tem uma informação que dá uma dica de quando que você deve comprar. É recomendável que a aquisição de máquinas seja feita somente com a matéria-prima e os funcionários disponíveis. Então, você vai, mais adiante, você vai poder verificar essa informação que você me pede, ela consta mais adiante aí, dando uma recomendação de quando que você deve comprar as máquinas, para ela não ficar ociosa e você não pagar um financiamento numa rodada onde você ainda não vai utilizá-lo, tá? Mas nós já chegamos lá. Até o final da aula, a gente chega na resposta que Professor, você está perguntando. Pode falar, Gabriel. eu tive uma dúvida, não sei se é bobo ou não. Se eu contratar 3 turnos, eu vou ter que contratar 3 funcionários por uma máquina ou cada funcionário vai ser uma máquina? Não, você tem uma máquina, isso também nós vamos chegar mais adiante. Você tem, olha aqui, ó, Tá. cada equipamento tem um funcionário, tá vendo? A tabela a seguir mostra as funções relacionadas com as máquinas. Então, uma máquina de corte, para cada máquina você precisa de um funcionário, tá vendo? Então, se você trabalhar 3 turnos, você vai precisar de 3 funcionários. Se você trabalhar 2 turnos, você vai precisar de 2 funcionários. Para cada máquina. Para cada máquina. Então, vamos Beleza. supor, eu vou trabalhar a máquina de corte de tecido 3 turnos, preciso de 3 funcionários. Se eu trabalhar com 2 conjuntos de máquinas, então daí eu vou precisar de 6 funcionários em 3 turnos, entendeu? Aí eu vou fazendo a projeção, ok? E isso impacta na ociosidade ou manutenção da máquina ou não? Isso vai impactar de acordo com o que você vai planejar em termos de produção. Você poderá ter ociosidade de máquina ou de funcionário de acordo com a projeção que você faz. Vamos supor que você faz uma projeção pequena e tem uma capacidade de produção para 10 vezes mais aquilo que você está projetando de produção. Tá? Então, é aí que você tem que fazer
tomar cuidado para fazer a equivalência do que você vai produzir, saber o que é a tua capacidade produtiva, que é o que a gente mostrou aqui, ó. Então, você tem condições de projetar quanto você consegue produzir no mês, dentro de um conjunto de máquinas, com um conjunto... Eu sempre recomendo assim, façam uma análise para um conjunto de máquinas com um número de funcionários. E depois vocês começam a fazer a projeção para dois turnos, 3 turnos, e aí vocês conseguem visualizar e definir e equacionar com a estratégia que vocês querem trabalhar. Por isso que aquela análise de demanda, agora você começa a cruzar a informação da análise de demanda com o que você tem aqui. Ok? Certo. Só mais uma pergunta. Claro. Vamos supor uma máquina que trabalha 3 turnos. Ou eu tenho 3 máquinas que trabalham um turno só. O valor da manutenção delas vai mudar ou é fixo, de qualquer maneira? Você vai colocar ali o que ele perde na manutenção, pelo menos 2% do valor da máquina, o que você deve colocar em termos de manutenção para ela. Então, se você tiver 3 máquinas... de quanto tempo ela trabalha, vai ser esse valor, mais ou menos. Exatamente. Aproximado. Uhum. Então tá. Beleza? Beleza. Então tá. Então aqui tem a questão das máquinas, beleza, de funcionários, quantos precisam, embalador, costureiro e cortador. Aqui, a definição da planilhinha, quando vocês entram lá, então o tipo de equipamento, qual a etapa do processo de produção a que ele pertence, a capacidade do equipamento por hora, né? O estado de conservação da máquina. Atentem para isso, porque se você não fizer manutenção, no começo ele aparece perfeito. Se aparecer aqui quando aparecer com defeito ou de repente ela pode chegar aqui e dizer para vocês está inativa. Naquela rodada você perdeu aquela máquina. Então toma cuidado com isso. Ó, quantidade de funcionários alocados, então de 0 a 3, eu posso ter 1, 2, 3, se eu vou trabalhar 1, 2, 3 turnos, se eu vou trabalhar 3 turnos, tem que ter 3 funcionários alocados para aquela máquina. Ok? Então, essa planilhinha está lá, é só vocês fazer o lançamento e fazendo a adequação. Então, aqui começam as equivalências, trabalhar os números e as informações de como você vai estruturar toda a tua equipe de produção dentro da tua empresa. Seja com máquinas, seja com funcionários. Então, essa é a primeira parte aí que nós vimos sobre a gestão e compra das máquinas. Passado isso, a gente entra na gestão de pessoal. Então, na gestão de pessoal, tem muito a ver com o que a gente viu no jogo anterior. Então, a contratação e a gestão de funcionários. A partir do início do jogo, a equipe terá que decidir qual será a estratégia de pessoal a ser adotada. Então, vai depender da estratégia geral à estratégia de pessoal. As estratégias podem contemplar contratar e qualificar, contratar, qualificar, manter e demitir. Para cada uma delas, cada estratégia terá as seguintes consequências. Então, se você contratar e qualificar, vai aumentar a quantidade de pessoal e a capacidade de produção. Só contratar, a equipe vai aumentar a quantidade de pessoal, ampliando a capacidade de produção, mas sem alterar o nível de qualificação dos funcionários existentes. Também é uma estratégia que você pode utilizar, vai depender de como você quer trabalhar isso. Qualificar, a equipe poderá aumentar o desempenho dos funcionários no uso das máquinas. Manter, a capacidade de atendimento ficará inalterada, podendo ser um limitador se a estratégia de produção necessitar de um grande número de vendas. Então, pensem em como vão manter aí os salários e o pessoal. E demitir se vocês, de repente, contrataram demais, erraram aí no planejamento, vão precisar demitir. Quando fala aqui da quantidade de funcionários, a quantidade de funcionários é fator importante para o bom desempenho das estratégias de produção, pois se houver falta de funcionários, a estratégia de produção será prejudicada. Então, o processo de produção de moletons envolve, a nível operacional, 3 tipos de funções. Então, o cortador, o embalador e o costureiro. Então, cada equipamento de processo de produção de moletom necessita de um operador por turno, que é o que você perguntou, Gabriel. Então, ó, um operador para cada turno, o equipamento que você tem, cada uma das máquinas, e para cada turno você precisa de um. Trabalhou 3 turnos, 3 funcionários. Beleza? Bom,
Definição dos salários. A exemplo do jogo anterior também, ó, para definir os salários dos funcionários operacionais, basta definir o salário base na função nível 1. E os demais níveis serão ajustados dentro do seguinte esquema. Então, ele tem no nível 1, salário base, se não me engano, está R$500 lá na planilha. E depois ele vai subindo 20% no nível 2 e vai subindo 44% em relação ao nível 1, que seria 20% em cima do nível 2. Então, vocês têm aqui uma noção de como ficarão os salários. É importante saber esse valor, projetar esse valor, porque vocês vão precisar informá-lo depois no orçamento. Então, ó, salários base abaixo da média mensal do mercado, informada na coluna salário médio de uma rodada. Então, isso aqui é bom analisar cada rodada, porque pode acontecer de você perder funcionário para a concorrência, tá? Ó, podem provocar a perda de funcionários de forma a limitar a capacidade dos processos produtivos. Então, vamos supor que você tem 10 máquinas. Você perdeu 5 funcionários, você perdeu a produção de 5 máquinas. Isso pode afetar consideravelmente a tua produtividade. Então, tem que ficar muito atento a isso. Bom, os encargos. Os encargos que serão cobrados sobre o salário do grupo de funcionários estão informados na coluna encargos. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou entrar aqui. Ó. Quando a gente entra aqui, ó, gestão de estoque, gestão de pessoal. Contratações e salários. Está aqui, ó. Cada um dos níveis. O encargo, 50% sobre o valor do salário. Ó. O salário base aqui, eu lancei R$500. Se ele está salário médio R$500, então com 20% vai entrar aqui, mais 20%, 44% aqui, você já vai tendo aí os percentuais de reajuste de quanto vai ficar o salário para cada nível. Pelo número de funcionários que você vai ter aí, ó. Então, se eu colocar aqui 1, 2, 5, 3, vai depender do número de máquinas que eu vou ter para cada uma, eu preciso desse número de funcionários aqui, equivalente aqui. Tá? Vou trabalhar 3 turnos, eu preciso de quantos cortadores de tecidos, quantos embaladores. Então, de acordo com o número de máquinas, é o meu número de funcionários. Bom, então aqui ele traz a explicação de como é essa planilhinha e como que ele está dimensionado. Daí, o treinamento de funcionários, mesma coisa, está aqui, mais 10 minutos cai, depois eu deixo gravando e a gente volta já em seguida, tá? Bom, mesma coisa com relação a treinamento. Então, na medida que você vai treinar, você tem os funcionários, contratou, você já pode vir aqui e definir no nível 1. Vai ser o primeiro. Treinou no nível 1, vai para o nível 2, está contratando mais gente nas rodadas seguintes, aí tem que controlar. Se você contratou toda a tua equipe já nas primeiras rodadas e fizer os treinamentos, você já fica tranquilo com isso. Senão, você tem que ir fazendo treinamento à medida que vai contratando as pessoas. No custo da demissão, você tem aqui uma demissão cobrada realizando-se um produto entre o número de funcionários a serem demitidos, os encargos da função, o salário da função de nível de treinamento e o fator constante de demissão, que é 40% da multa. Isso tudo aqui são cálculos que daí vocês precisariam fazer para saber quanto ficaria para demitir funcionários, se for o caso de proceder a essas demissões. Bom, isso aqui em relação à gestão de pessoal. Passando a gestão de pessoal, aí entra o nosso orçamento. E é o que eu falei, toda rodada vocês vão precisar aprovar o orçamento de vocês. Então, vocês têm aqui, no geral, vocês têm aqui orçamento e limites orçamentários. A gente vai chegar na explicação disso aqui à medida que vamos fazendo a leitura aqui. Então, ó, a equipe inicia o jogo com uma quantidade de orçamento disponível para a realização de compras de matérias-primas e demais gastos. A equipe poderá realizar compras até o limite do orçamento. No link Limites Orçamentários, é possível verificar a oscilação dos limites orçamentários ao longo das 12 rodadas, que é isso aqui, limites orçamentários. Então, você tem, no começo, uma base que está lá, aprovado, que a gente vai ver qual é o valor, e a partir disso você tem aqui limites orçamentários já previamente aprovados em relação ao valor inicial.
Então, vamos supor que você tem no início 10 mil, na rodada seguinte você vai ter 22% sobre aquele 10 mil, 25% sobre a base que é 10 mil. Então, sempre a base vai ser 10 mil, até você chegar no último mês com o dobro do orçamento que você tinha no início do jogo. Isso em termos de limite, para vocês terem uma noção de projeção de como vai ser. Então, aqui tem a tabelinha de solicitação de orçamento. Ó. Esse aqui já está prévio, são os valores que estão previamente aprovados para mão de obra, comissões, treinamento, demissões, empréstimos, matéria-prima, fretes, manutenção de máquinas, despesas gerais e impostos. Então, você já tem valores previamente aprovados. Mas vamos entender como que vocês vão fazer esses lançamentos e como devem fazer. Bom, caso a equipe necessite de recursos, além dos que estão disponibilizados, ou por falha no planejamento do orçamento, deverá solicitar ao diretor financeiro, no caso o professor, que irá decidir quanto ao complemento do orçamento anual. Se vocês extrapolarem e precisarem de mais, eu é quem vou aprovar se vocês podem ou não pegar isso aqui. Bom, caso a equipe prefira uma estratégia de produção que envolva recursos além dos limites orçamentários, deverá solicitar ao diretor financeiro, que no caso serei eu, o aumento dos limites orçamentários de acordo com a estratégia planejada. Tá? Bom, isso eu vou fazer daí, não convém vocês fazerem abertamente. Me manda um e-mail, diz, ó, quero fazer isso aqui, assim, 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 preciso de orçamento de tanto, e eu passo para vocês, para não entregar a estratégia de vocês ao concorrente. A equipe deverá prever suas necessidades de orçamento sempre com uma rodada de antecedência e submetê-la para aprovação através do link orçamento, que é esse aqui, ó, link orçamento. Então, tudo que vocês estão fazendo aqui e lançando aqui, ele já é uma projeção para a rodada seguinte. Vocês já estão fazendo a projeção de quanto vão gastar na rodada seguinte, no mês seguinte, como se você estivesse fazendo o planejamento da tua produção e desse planejamento da tua produção você já está fazendo a projeção de quanto você vai gastar no próximo mês, no mês seguinte. Bom, caso a equipe solicite um valor acima do limite estipulado pela direção, controlado pelo jogo, o orçamento não será aprovado e a equipe deverá submeter uma nova proposta. Então, tem que ficar atento a isso. De repente, você pede um valor, ele não aceita. Então, o que você tem que fazer? Tem que refazer. Compras a prazos irão comprometer os orçamentos futuros, de forma que a equipe deverá equilibrar as compras a prazo com gastos e folha de pagamento. Pensem o seguinte, vocês quando forem fazer análise de compra de matéria-prima, vocês podem comprar para entrega em uma rodada, 2 rodadas, e também podem comprar à vista ou em 3 vezes. Se você comprar em 3 vezes, aquele valor que você dividiu em 3 parcelas, você tem que considerar, vai cair na primeira, um valor dividido por 3, você comprou 9 mil, então você vai ter 3 mil reais de compra cada mês. Você já tem que considerar, por isso que é importante fazer um controle daí das compras, para você saber quanto você vai ter de orçamento e quanto está chegando daqueles valores que você tem que pagar. Então, é um cálculo sobre os pagamentos futuros que entram dentro do teu orçamento. Então, um cuidado que você deve ter quando fizer compras a prazo. Tá? Importante, se a equipe não aprovar orçamento para a rodada seguinte, iniciará a rodada sem orçamento ou com orçamento negativo. Isso aqui pode afetar a performance de vocês daí, tá? Então, para o melhor planejamento do orçamento, é recomendável que a equipe utilize o esquema abaixo. Então, como planejar um orçamento para aprovação? Então, na mão de obra, vocês têm os salários de produção dos funcionários, tá? Isso vocês têm informado na planilha ali, a quantidade de funcionários, vocês conseguem calcular esse valor. Salários da administração, ele está informado na DRE. Basta ir lá na DRE, você já vai saber quanto é. Salário de vendas também, está na DRE. Encargos sobre a folha, com base no salário atual. Então, a hora que você tirou o salário da produção aqui do pessoal, o que você tem? Você já viu lá que tem 50% que é o valor de encargos. Então, sobre o salário aqui, 50% é o que vai entrar aqui.
Comissão, aproximadamente 2% da receita líquida de vendas estimada para a próxima rodada. Então, você faz uma projeção de vendas, dentro dessa projeção, você calcula 2% do que seria a receita de vendas. Treinamento, se a equipe vai treinar na rodada seguinte. Demissões, se houverem, tá? Seriam os salários mais a multa. Empréstimos e financiamentos. O empréstimo do imobilizado, com base na aquisição das máquinas. Então, a partir da rodada que vocês compraram, vocês já vão saber que aquele valor é dividido em 24 vezes, um valor fixo, dá para pegar. Empréstimo e capital de giro, tá? Se vocês chegarem a pegar empréstimo, pode ser que, de repente, o fluxo de caixa estoura, a empresa gera, o jogo gera um empréstimo automático. Ou, de repente, vocês resolvem pegar capital de terceiro e trabalhar dentro da empresa. Aí vocês vão ter lá um financiamento a pagar, então tem que ficar atento. A matéria-prima com base nas compras de matéria-primas que serão feitas para as rodadas subsequentes. Os fretes, o valor dos fretes dentro do que está lá na planilha de fornecedores, você tem lá a distância e o frete, o valor que vai ficar, tá? Manutenção de equipamentos com base no que você definiu para as máquinas, né? Você vai definir o percentual de quanto vai trabalhar. Despesas gerais está informado no DRE, e os impostos, vocês têm lá na conta passiva, obrigações fiscais de cada rodada, o valor dos impostos. Então, isso aqui tem a informação de onde vocês podem buscar aqui todas as informações para estruturar o seu orçamento, ok? Tá aqui as informações. Então, um passo importante, eu vejo que às vezes o pessoal tem dificuldade, o que vai acontecer? Você tem dificuldade, você me pergunta, daí você me faz uma pergunta. Onde é que eu localizo lá o salário da administração? Se você me fizer essa pergunta, eu vou te responder, mas vou cobrar uma consultoria. Por quê? Porque essa informação está aqui para você. Tudo que tiver de informação no jogo e você me perguntar, ele vai ser uma consultoria. Você vai ter que pagar um valor dessa consultoria. Se não tem a informação no jogo, você não paga nada, tá? Então, fiquem atentos para aquilo que vão perguntar e pedir de assessoria. Feito isso, nós vamos